que é interessante a gente abordar nessas questões de previdência complementar, da tributação da pessoa física? A primeira é a gente ter uma noção clara do que a gente tem de vantagens quando a gente está tratando de previdência complementar. A primeira delas é que quando você faz aportes, pessoa física faz aportes num plano de previdência, você pode abater esses valores para fins do cálculo do seu imposto de renda. Existe um limite, que é de 12% do valor que você tem de rendimentos tributáveis, mas a importância disso é a gente imaginar qualquer outro tipo de investimento que você pode fazer. Que investimento que você faz, que na hora que você aplica o dinheiro, você deduz ele do imposto de renda. Nem a poupança, que é dos investimentos, ou de quase um investimento, aquele que é super incentivado com a isenção, quando você aporta dinheiro, você não abate nada. Então isso pode parecer uma coisa tola, mas não é. Quando você vai fazendo a ponta do lápis cálculos de efeitos tributários, isso é muito relevante. É muito relevante o efeito que você ganha quando você deduz no seu aporte os valores que você coloca para a previdência complementar. Um outro cenário importante é que durante o tempo que o seu dinheiro está rentabilizando dentro de uma entidade de previdência, seja ela aberta ou fechada, esse dinheiro não é tributável. Ele fica lá com rentabilidade bruta. Então, você vai ter a situação de você colocar o dinheiro, você abate isso do imposto de renda, e essas instituições que são profissionais naquilo que fazem, visto os painéis, em especial o anterior, vão conseguir rentabilidades normalmente muito acima das rentabilidades normais de mercado. Por quê? Porque são investidores institucionais, Você dificilmente conseguiria essa rentabilidade com o custo administrativo de investimento se você fosse comprar um fundo de investimento qualquer numa instituição financeira. E essa tributação vai entrar bruta para você, com apenas a exceção aquilo que é o custo administrativo que o plano cobra eventualmente sobre o seu investimento. Mas a rentabilidade é bruta. Além dessas duas vantagens, existem outras duas que são conjugadas. A primeira é que hoje existe uma equiparação na regra de tributação entre previdência fechada e aberta. Por que isso é importante? Porque um dos pilares importantes da previdência complementar, para aquele que quer fazer previdência complementar, é a possibilidade que você tem de manter a previdência, qualquer que seja a situação, por exemplo, do seu vínculo com um eventual empregador, e especialmente na possibilidade que às vezes você tem de trocar a pessoa que está gerindo o seu recurso. Então hoje, do ponto de vista tributário, quando você eventualmente está num plano de previdência, claro, existem várias regras regulamentares para que você possa transferir o dinheiro, mas a transferência, que é chamada de portabilidade, vocês podem fazer sem nenhuma incidência tributária. Tá? Então, eu estou com um recurso num plano, vou levar para outro plano, inclusive aberto, se eu estiver na fechada, ou vir do dinheiro da fechada para aberta, através de portabilidade, desde que atendidos os requisitos do regulamento, e isso vem sem tributação. Existe uma quinta vantagem que às vezes também passa de ser percebida, e ela é incrível do ponto de vista das questões da situação meramente tributária, que são nos planos patrocinados, ou seja, aquele que o patrocinador, o empregador,
também coloca dinheiro no plano para o seu benefício final, esse dinheiro que ele coloca para você, você não declara enquanto rendimento. Você recebe ali, né, aquilo que você recebe de salário, né, você leva para tributação, de bônus, de várias coisas, você leva isso para tributação. Agora, aquilo que você recebe a título de contribuição e que vai lá para o plano, você nunca declara. Então entra um valor já de cara, sem nenhuma tributação. E valor esse que vai rentabilizar sem tributação também, como a gente viu. E que se um dia eu quiser transferir para um outro plano, eu levo sem tributação. E para finalizar isso tudo, a gente tem, vai mostrar daqui a pouco, um cenário onde a Previdência Complementar tem uma nova modalidade, uma modalidade diferente de tributação que se chama regime regressivo de tributação. Este regime, que é um regime que é feito similar, não é igual, é similar, nós vamos explicar, como se fosse um 13º, ou seja, uma tributação exclusiva e definitiva na fonte, que você não leva para ajuste, tá? Ela tem uma tributação de longo prazo de 10%. 10% seria a tributação que você teria se você fica com o seu dinheiro bastante tempo em previdência, o que é a tendência. Se eu entro em previdência, eu vou querer investimento de longo prazo. E a opção pelo regime regressivo só vai se dar se você não quiser ficar no regime progressivo, que é o regime normal que a gente paga imposto de renda. O que isso já nos traz de cara? Eu vou para o regime regressivo, que é aquele que vai me dar uma tributação, desde que eu fique o tempo de aposentadoria todo, etc., de 10%, é aquilo que a gente busca. Senão eu vou ficar na progressiva, que vai ser menos do que 10%. Ou seja, a gente pode afirmar para as pessoas que estão ingressando em previdência complementar agora, que a tributação que ela vai ter é de, no máximo, ou que ela deve buscar, de, no máximo, 10%. Com todas essas outras vantagens tributárias, que a gente elencou. Então, quer dizer, do ponto de vista de investimento, a gente não tem dúvida em afirmar que o investimento em previdência complementar é um grande negócio, do ponto de vista tributário, além de ser também do ponto de vista de rentabilidade, porque se você pegar, né, a rentabilidade que os fundos de pensão auferiram, por exemplo, nos últimos 10 anos, vocês podem comparar com qualquer investimento que ele vai ser top de linha, com as vantagens tributárias que a gente já aqui apresentou. Pois bem, vamos lá. Isso daqui é uma figurinha que algumas pessoas que mexem com previdência já viram e que a gente está mostrando aqui o ciclo do dinheiro dentro de um plano de benefício, dentro da previdência complementar. O dinheiro, ele entra através de contribuições, são os aportes, ele vai ficar nesse tanque, né, aqui, rentabilizando, então vou lá, invisto, trago, então a minha reserva, né, o meu tanque vai encher na medida que eu vou pondo dinheiro, ou que o dinheiro vai rentabilizando e vai surtindo efeito. E ele vai sair basicamente de duas formas. Ele sai sob a forma de benefício, ainda que seja um resgate, né, apesar de resgate e benefício serem coisas diferentes, ele sai aqui, ou ele vai sair com os gastos administrativos que a entidade de previdência pode ter. Só assim que ele sai. No caso da aberta, tem uma terceira opção de saída, que é o valor do próprio lucro ou do custo que ela cobra, mas que, no fundo, a gente pode colocar que é o gasto administrativo que ela cobra. A diferença é que o lucro dela sai daqui. Então, eu posso manter essa linha. Aqui, no momento aporte,
eu tenho um primeiro momento potencial para tributação, tanto da pessoa física que eu estou dizendo o participante, como da pessoa jurídica, patrocinador, ou da entidade. A entidade, depois a Patrícia vai falar. Por que a gente fala potencial? Porque a gente tem as deduções, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, quando ela faz aportes, mas desde que seja atendido os limites, 12% para a pessoa física, 20% para a pessoa jurídica. Se eu contribuo mais do que isso, esse aporte eu não deduzo para fins de imposto de renda e, no caso da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro. Tenho aqui também, na rentabilidade, um outro momento potencial de possibilidade de tributação, tanto da pessoa física quanto da entidade. Que hoje a gente não tem, a gente já falou isso, que a rentabilidade é líquida. O que a gente vai ter, para não falar que não existe nada, e ainda mais para a pessoa física, é que como as entidades podem fazer operações com participantes, os empréstimos para participantes, algumas delas, né, os instituídos, por exemplo, como a ABPREV, não, mas os fundos patrocinados podem. Nesse momento tem uma tributação de IOF aqui, mas é a tributação do empréstimo e não do imposto de renda. E nem é sobre a rentabilidade, quem paga é a pessoa física, e não desconta da rentabilidade. E ali eu vou ter, no momento da saída do dinheiro via benefício ou resgate, a efetiva tributação da pessoa física. Enquanto eu vou ter ali nos gastos administrativos, assim chamar, apesar de tecnicamente depois a Patrícia vai puxar minha orelha, eu sei disso, não é exatamente isso, ali é o momento de tributação da pessoa jurídica, mas ela vai ensinar para vocês direitinho. Ou seja, de forma resumida, o que a gente tem? Aportes, contribuições, rendimentos e benefícios. São os 3 momentos básicos da tributação da pessoa física. E hoje nós estamos aqui no Brasil, isento nas contribuições, isento nos rendimentos e tributado quando a gente recebe. Por isso que, inclusive, que a gente fala que é um diferimento da tributação. Eu aporto o recurso, não sou tributado, o dinheiro rentabiliza sem tributação, na saída ele é tributado, que é aquele target que a gente vai buscar dos 10%. Poderia ser de outra maneira. Por exemplo, já foi aqui no Brasil assim, antes de 2005, né? 95. Não, antes de 95, 2005, quando a gente criou o regime regressivo, o sistema era aqui, de 95 a 2005 ficou aqui. Ficou isento no aporte, tributado durante a rentabilidade e tributado durante o momento do recebimento do benefício. E a gente teve um outro momento, que foi de 89 a 95, que a regra era essa. Eu não tinha isenção no aporte, era tributado aqui, e era tributado ainda na rentabilidade na época, e isento, apesar de ser mais ou menos tributado, porque na época ninguém pagava, porque tinha certeza da imunidade, mesmo sendo pós-88, mas ninguém acabou pagando, né? Ou quase ninguém. Tá, isso são algumas, como são regimes em alguns países, e não há que se falar o que é melhor ou pior. A gente acredita que esse sistema que hoje tem no Brasil, ele incentiva mais a poupança de longo prazo, porque eu estou jogando a tributação mais para frente. Agora, não significa que ele vai ser melhor do ponto de vista quantitativo, depende das alíquotas, né? Pode ser que eu tenha um TTT, ou seja, tributo em tudo, né? Aí a nossa grande mestre, doutora Aparecida, aqui, cujo o filho dela mora na Austrália, pode depois nos falar se a tributação ela é maior ou pior. Você já tem previdência lá também, Cida? Quase lá? Ela é a principal passageira da ponte aérea Brasil-Austrália. Então, vai depender da alíquota que cada regime vai colocar. Bom, vamos correr a partir de agora para que a gente possa analisar essas duas modalidades de tributação. O regime progressivo
é aquele que a gente está acostumado, é aquele do nosso dia a dia, aquele que a gente paga o imposto enquanto trabalhadores, né? E mais, né? É interessante a gente pensar que ele serve para todos os benefícios previdenciários, não interessa qual é a situação. É o regime que quanto mais eu ganho, mais eu pago. São 5 alíquotas, a alíquota hoje é de 27,5%, né? Não sei se um dia vai aumentar, se agora vai aumentar ou não vai aumentar, mas... e ela tem uma característica interessante, que eu posso fazer deduções, né? Eu faço deduções da minha base tributável, por exemplo, deduções de dependente, de saúde, de previdência complementar, como a gente viu. Só que ele tem uma coisa importante quando a gente vai ter que comparar o progressivo com o regressivo. No regime progressivo, as rendas são somadas. Então, quando eu olho lá para aquela tabelinha de imposto de renda, né, e eu tenho as alíquotas que vão subindo, e acima de 4.400 é 27,5%, quando eu vou ter minha renda de previdência complementar, eu tenho que lembrar, e isso é um cenário quase que de 100%, mas certamente acima de 95% dos casos, quem recebe renda de complementação de aposentadoria normalmente está aposentado pelo regime geral. Normalmente. Tá? E mais, normalmente está próximo ao teto, porque os próprios planos são trabalhados de uma forma que até o teto os rendimentos não são... o plano é construído para quem recebe mais do que o teto. Então, o que acontece? Para quem opta pelo regime progressivo, é uma afirmação que a gente pode fazer que cabe para a grande maioria dos casos, essa renda de complementação de aposentadoria vai cair nas alíquotas mais altas, se não na última faixa, mas normalmente nas 2 últimas faixas de tributação. Tá? E aqui a gente passa, são as deduções que vocês já conhecem, de dependente, de pagamentos de despesas com educação, a parte de previdência, os valores que a gente paga para previdência, despesas médicas e a parte de pensão alimentícia, essas 2 sem limites, né? Saúde e pensão alimentícia são as únicas que não têm limites. As despesas para livro caixa, para nós advogados, por exemplo, quem quer fazer, né, advogado autônomo quer fazer livro caixa, e despesa com empregada doméstica. Bom, esse é o regime progressivo. Quanto mais eu ganho, mais eu perco, somo rendimentos e posso fazer deduções da base de cálculo. Como é que é esse tal de regime regressivo? Esse é um regime que você faz e você opta quando você entra no plano, por isso que a gente fala que a gente faz a opção pelo regime progressivo, a norma diz isso, o próprio modelo de formulário de opção que a Receita sugere, ela fala especificamente da opção pelo regime da lei, só que ele só é oferecido para planos que são estruturados na modalidade de contribuição definida e contribuição variável. O que não é um grande absurdo do ponto de vista da massa, porque hoje poucos planos de benefício definido aceitam novos participantes. O cenário que a gente tem é da sua esmagadora maioria, né, de novos entrantes em previdência complementar estarem diante de um plano CD ou CV e não mais de um plano BD. Poucos, eu não sei se alguém tem esse número, mas eu não acredito que a gente tenha aberto ao público mais do que 20 planos de benefícios definidos hoje. Não devemos ter. E só um alerta, ainda que eu opte, eu estou entrando agora e estou optando por esse tal de regime regressivo. Ainda que eu opte agora, né, por ele, nada vai alterar na minha vida enquanto eu for um participante ativo. Tá?
Esse regime de tributação, ele só vale para o momento do recebimento de benefícios ou resgate. Então, eu continuo fazendo a minha declaração pelo regime progressivo, normal, fazendo todas as deduções, inclusive a própria dedução para a Previdência Complementar. E esse regime chama regressivo por quê? Porque ele vai tendo um decréscimo nas alíquotas à medida que vai aumentando um tal de prazo de acumulação. Quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota. Até chegar nessa alíquota de 10%, que é a alíquota quando o prazo de acumulação é de 10 anos. O que a gente afirmou lá, quando a gente estava sinalizando aquelas questões das vantagens, é o seguinte: para quem está entrando em Previdência Complementar, a pessoa quando começa a Previdência, né, ela tem que, e ela quer Previdência, nós podemos afirmar, né, que se ela, para ela ter Previdência, guardados raros casos de exceção de pessoas mais em idade mais avançada que entram em planos, elas vão ali poupar durante 20, 25, 30, e aliás, hoje a tendência é que esse prazo, inclusive, aumente, porque a idade de aposentadoria tende a aumentar, né? As pessoas estão ficando, né, cada vez mais ativas com mais idade, né? Hoje, os sexagenários são pessoas tão ativas quanto os de 30, né? E assim sucessivamente. Então, e a coisa tende a piorar, né? Tende a piorar. Outro dia a gente estava fazendo uma palestra e a gente estava até falando porque o assistido tende a não ter dependentes, né? Porque ele lá com 65, 70 anos não vai ter filhos menores do que 21. Aí era numa entidade, ela... Que isso, professor, tá cheio de velhinho aí tendo filho novo. Né? O efeito Viagra e etc. Né? O pessoal tá indo mais longe mesmo e tendo filhos, né, depois de 60 anos. Bom, esses valores de previdência complementar, eles são de previdência complementar no regime regressivo, eles são levados por uma tributação em separado, eu já tinha adiantado, exclusiva e definitiva na fonte. O que é isso? Esses valores não somam aos demais rendimentos, e não interessa quanto eu estou ganhando. O que me interessa é meu prazo de acumulação. Ou seja, vamos imaginar um caso absurdo que eu entrei num plano de previdência, eu estou ali 2, 3 meses só e fui demitido, vou resgatar esses valores. Tá? Se eu tiver optado pelo regime progressivo, eu estou resgatando R$500, mas eu vou levar aquela tributação mais onerosa, 35%, ainda que eu receba só R$500. Agora, se eu tiver no prazo de 10 anos, e portanto na alíquota de 10%, eu posso estar levantando, claro que é difícil um valor dessa monta, mas R$10 milhões que eu vou ser tributado a 10%, e só 10%. Tá? Não leva para ajuste. E tem um senão. Não posso fazer deduções no valor do benefício. Esses valores cabem, inclusive, as regras de isenção, por exemplo, de saúde, qualquer outra regra de isenção. Inclusive, tem uma discussão sobre 65 anos, mas em como está em isenção, a gente vai falar que pode. Qualquer regra de isenção se aplica para regime regressivo. Não se aplica dedução. Só que esse prazo de acumulação, e aqui é uma coisa que é técnica, ele leva em consideração 3 variáveis. A variável tempo de permanência no plano, a variável forma com que eu vou receber os benefícios. É claro que quando eu estou recebendo renda vitalícia, ou durante 10, 20, 30 anos, é diferente do resgate que eu estou recebendo de uma vez só. E também a forma com que eu faço os aportes. Então, prazo de acumulação é diferente de tempo de permanência. E o prazo de acumulação eu calculo de 2 formas. Ou pelo
modelo PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, ou pelo modelo PMP, que é o prazo médio ponderado. Isso depende com a forma com que é estruturado o benefício. Eu não vou ficar aqui, apesar da gente até ter trazido alguns slides, mas é mais para informação e depois para que vocês possam aproveitar, ficar tecendo muito nos cálculos. Mas o que é relevante vocês entenderem é o seguinte: no prazo médio ponderado, a gente está buscando a idade média das cotas. A idade média das cotas. Então, eu tenho cotas que eu adquiri, cotas ou fração ideal que eu adquiri há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, e tenho cotas que são mais recentes. Só que o prazo médio ponderado, ele não cai, ele só cai numa situação absurda de eu fazer um aporte completamente fora de qualquer tipo de padrão no momento próximo à aposentadoria, mas o PMP não cai, e o que muda é o tempo com que eu alcanço o meu prazo de acumulação de 10 anos para ter os 10%. Quanto mais aportes velhos eu tiver, mais rapidamente eu chego nos prazos de 10 anos, e quanto mais aportes novos eu tiver, mais lentamente eu vou chegar no prazo de acumulação de 10 anos. Em média, para novos entrantes, a realidade de novos entrantes, qual tende a ser? À medida que eu vou crescendo na carreira, eu tenho mais remuneração e faço contribuições maiores. Essa é a regra normal, né? A pessoa vai levar algo em torno de 22 anos, mais ou menos, para atingir o prazo de acumulação de 10 anos. O que parece muito, mas para quem quer se aposentar, né? Quem se aposenta hoje, entrando hoje com 20 anos, né? Pouquíssimas pessoas. Não 20 anos de idade, né? 20 anos de contribuição. Já o PEPS, o próprio nome já diz, primeiro que entra, primeiro que sai. Enquanto num eu estou buscando a média, aqui eu estou buscando a idade de cada cota ou fração ideal. Sendo que, quanto mais velha a cota, ela vai ser a primeira a sair, e, portanto, eu posso afirmar que depois de 10 anos, eu já tenho cotas que eu consigo receber a alíquota de 10%. O que interessa é que é um casamento entre o momento que eu contribuí e o momento que eu recebi. O plano, por exemplo, da OABPrev é um plano que a modalidade é PEPS. Então, depois de 10 anos que eu contribuí, eu já consigo ter cotas a alíquota de 10% para recebimento de benefício. Agora, quando eu resgato tudo, ainda que eu tenha ficado 50 anos contribuindo, eu não vou ter a alíquota de 10%. Por que eu não vou ter alíquota de 10%? Porque tem alíquotas, tem contribuições que eu fiz, cotas que eu comprei, que tem 1 mês, que tem 2 meses, que tem 3 meses. Essas ali vão ser tributadas numa alíquota maior, né? Que é mais ou menos esse exemplo. Eu vou ter a tributação pelaquilo que as cotas significam, aquelas cotas que eu estou recebendo. Essa opção é irretratável e a gente entende que nós estamos falando da opção pelo regime regressivo, não pelo progressivo. A regra do progressivo pode mudar a qualquer tempo. Aliás, a maior parte das pessoas que recebem previdência hoje foram um dia tributadas enquanto ativos por uma outra regra de tributação, seja alíquota, seja regra de dedução, etc. Não tem problema nenhum. Agora, se mudar a regra da tabela regressiva, a gente entende que a Receita teria que dar algum tipo de flexibilidade para esse participante, porque ele assinou um pacto com o demo ali, né? Olha, essa opção é retratável, eu estou aqui, eu estou apostando nisso, então, né, ninguém quebra a palavra aqui. A opção quando entra, e aqui só para a gente finalizar, até porque a gente apontou isso como uma das vantagens, que é a questão da portabilidade, da transferência de recursos. Como a opção ela é feita sempre que eu entro num plano, pode acontecer de eu já ter feito ou não uma opção num plano e depois eu vou portar ou vou ingressar num outro plano através de migração, que é dado dentro da mesma entidade, né? Eu não me desligo do participante, ou simplesmente do patrocinador, eu, sem perda de vínculo, eu saio de um plano, entro no outro.
mas que eu possa trocar, porque a legislação garante para aqueles que fizeram a opção pelo regime regressivo que ele não perde o prazo de acumulação e proíbe, por outro lado, que ele altere a opção em relação àquelas reservas. Então, pode acontecer de eu, no momento que eu ingressar no novo plano, eu acabar sofrendo uma alteração de tributação, mas essa alteração de tributação ela só vale para a reserva nova, né? Quando eu estiver tratando de opções pelo regressivo. Porque no progressivo, eu não fiz opção, vale aquilo que a gente tiver quando fizer a migração ou portabilidade, aquilo que optar no novo plano vai afetar a reserva toda. Já a reserva que já está marcada ali, que tá aquele ferro quente, né, no couro de gado, não sai nunca mais, né, eu posso até deixar o pelo crescer, mas está lá a marca, né, não sai. Essa não tem jeito, a única forma que a gente encontrou foi era uma portabilidade para um plano BD, que eu pudesse amortizar a joia. Acho que é a única forma que a gente consegue fazer isso, mas é raríssimo isso. Pois bem, o que a gente tem? Fazer opção pelo regime progressivo ou regressivo é um caos, né, para aquele que tem que optar. São diversas variáveis, mas eu tenho que fazer uma opção, né? Eu não sei como vai ser imposto de renda no futuro, a não ser por regressivo, né? Eu espero que nunca mude. Eu não sei quais outras fontes de renda que eu vou ter, mas pelo menos o regime geral eu devo ter, se até lá eles não acabarem com o regime geral também, né? Acabar com valor, talvez eles acabem, né? Vai ser um valor simbólico, mas enquanto alguma coisa vai ter, tempo de acumulação, é difícil a gente saber. Mas alguns sinais a gente pode dar para quem está entrando. Partindo do pressuposto que essa pessoa, e aí eu estou olhando a renda de previdência complementar, com um dependente, ou seja, só a esposa ou o marido de dependente, sem filhos, né? Sem problemas adicionais de saúde, então só pagando plano de saúde, e sem despesa de educação, já tendo atingido a alíquota de 10%. Neste cenário, quem vai receber de complementação de aposentadoria até R$ 2.500, a tendência é que o cenário de tabela progressiva seja mais vantajosa. Todo plano de previdência, toda entidade, seja ela aberta ou fechada, pelo menos o simulador de benefícios ele tem. É claro que é uma simulação, mas ali você consegue ter uma ideia, dá um desconto de uns 25%, 30%, mas uma ideia de como vai ser seu benefício. Tá? Censos, né, todas elas, né, sei lá qual que está pior, né? Mas é uma margem de erro grande. Acima de 4.500, normalmente vai ser mais vantajoso você ir para regressiva. O problema é exatamente esse ato aí, 2.500, 4.500, o que é melhor fazer aí vai depender do valor do seu plano de saúde, se é muito caro, se é mais barato, né? Outros gastos eventualmente que você possa ter e que vão jogar uma tributação mais ou menos vantajosa. Aqui a gente tem uma ideia, né? Esse primeiro gráfico aqui é o gráfico do regime progressivo e a gente vai vendo a queda de tributação, os outros 6 são do regime regressivo, que vai acontecendo com o tempo. E mais, né? Como vai tendo uma diferença entre a tributação do progressivo e do regressivo à medida que as remunerações aumentam. Que é mais ou menos aquela simulação que a gente fez, até 2.500 fica no progressivo, acima de 4.500 vai para o regressivo. Bom, cumprindo, acho que meu tempo regulamentar ou estourando muito dentro da margem de erro, talvez, eu agradeço a atenção. Obrigado.